Graças a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra de Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Graças a Deus. Glória a Jesus. 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Vamos ler de novo? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Vou pedir já desculpa antecipada se eu tossi, porque o cheiro dessa tinta me atingiu a garganta, gente. Mas vamos lá. Então, que você não se importe se eu tossir. Muito bem. Então, nós lemos esse versículo aqui, que nos diz, o apóstolo Paulo falando, que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Então, muitas pessoas, irmãos, elas querem saber o futuro, elas querem receber uma palavra diretamente para elas, que não seja direcionada para todos. E às vezes, para fazer isso, as pessoas vão atrás de videntes, cartomantes, falsos profetas, falsos mestres. Porque o que essas pessoas querem, na verdade, é receber uma palavra que fale diretamente com elas, mas sem terem o trabalho de ler a Bíblia. E essas pessoas então esquecem que a Bíblia, ela tem a resposta para tudo. Tudo que nós precisarmos nessa vida, toda dúvida que nós tivermos, a resposta está na Bíblia. Então é muito fácil, às vezes a pessoa querer que Deus fale através de outro, uma palavra direto para ela ou para ele, sem se dar ao trabalho de pegar a Bíblia e ler. Mas tudo o que Deus quer falar conosco está escrito aqui. Então Deus deixou, a Bíblia para nós. A Bíblia, Deus usou 40 homens num período aproximado de entre 1.400 a 1.600 anos, para escrever a Bíblia que nós temos hoje. Então foram 40 homens que Deus usou, e o Espírito Santo falou então para eles, e eles passaram para o papel, que na época ainda não era papel como o nosso hoje, mas eles registraram, e para que hoje pudesse estar a nossa Bíblia deste tipo aqui nas nossas mãos. Mas então assim, tudo o que nós precisamos está aqui. Nós não precisamos correr atrás de declarações feitas por homens. Nós não precisamos correr atrás de pessoas que dizem adivinhar o futuro. O que tem aqui fala do nosso presente, aliás, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. E quem quer muito saber o futuro do planeta Terra,
vai ler Apocalipse e Daniel, que ali tem tudo explicadinho. Mas as pessoas não querem ter o trabalho disso, então elas vão atrás de pessoas que, como vocês sabem, às vezes, né, brincando, porque essas pessoas que dão recados assim, à torto e à direito para os outros, não têm o temor de Deus. Eu não estou dizendo com isso que Deus não usa alguém para falar uma palavra de direcionamento para alguém, uma palavra em forma de profecia. Não estou dizendo isso. Deus usa, mas com seus propósitos. Mas não dessa maneira que está sendo feita hoje em dia no mundo. Que qualquer um pode chegar para você e dizer: eis que te digo, meu filho, eis que te digo, minha filha. Cuidado com isso. Porque no meio de tudo isso tem muitos lobos querendo devorar as ovelhas. A palavra do Senhor nos fala isso. E então as pessoas acham mais fácil receber uma palavra assim. Mas se esquecem de que a Bíblia é a resposta para tudo. E alguns vão até além e consultam os mortos. Vão fazer perguntas para as pessoas que já morreram, fazendo invocações e buscando, né, falar com os mortos, mas com quem eles falam ali na hora, na verdade, não são os mortos, são demônios. Então essas pessoas às vezes fazem isso e só se prejudicam, porque Deus proíbe muito isso. Vamos ver a proibição de Deus quanto a isso? Levítico 19:31. Levítico 19:31. Glória a Deus. Diz assim, ó: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, nem os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Então a palavra do Senhor é muito clara, que nós não podemos ir atrás de feiticeiros, ou videntes, cartomantes, pessoas que dizem o que vai acontecer na tua vida amanhã. Nisso aí entra também horóscopo, né? Cristão não tem horóscopo, tá, irmãos? Cristãos têm a palavra de Deus. Horóscopo, signo, né? Isso aí para cristão não funciona. Então Deus proíbe. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. E tem gente que faz isso querendo saber o que vai acontecer amanhã na sua vida, o que vai acontecer amanhã no mundo, o que vai acontecer amanhã para um parente próximo. Enfim, buscam essas coisas e Deus proíbe. Outro versículo, Deuteronômio 18, do 10 ao 13. Deuteronômio 18, do 10 ao 13. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então Deus está avisando que quem faz isso não é uma pessoa abençoada. É uma pessoa que está sobre a ira de Deus. Sob a ira de Deus, não sob a ira de Deus. Por quê? Porque está desobedecendo a palavra. E às vezes a pessoa diz assim: mas por que eu não consigo vencer na vida? Às vezes está fazendo uma dessas coisas aqui e não quer parar, né? Então é errado.
Então, consultar mortos, consultar pessoas que se dizem videntes e profetas, inclusive, olhe bem o que eu vou dizer, inclusive dentro das igrejas evangélicas. Dentro das igrejas evangélicas tem muito falso profeta, tem muito falso mestre. São falsos mestres e falsos profetas. Então, cuidado com aquele que vem te dizendo aí, eis que te digo. Olhe, cuidado com isso. Então, quem sabe você diga assim, mas por que, pastora, que você está me dizendo isso? Eu não faço mais isso. Que bom que você não faz mais isso. Mas olhe só. As pessoas, então, geralmente querem fazer isso para saber o futuro, mas se esquecem que Deus usou 40 homens para poder escrever tudo o que Ele queria que nós soubéssemos. Então está aqui escrito, está escrito na palavra do Senhor, mas as pessoas não querem ouvir. E as pessoas não querendo ouvir o que está na Bíblia, porque acham difícil ler, ou alguns dizem assim, é porque eu não entendo o que a Bíblia fala. Então vamos pegar uma pessoa só desses que Deus usou para escrever a Bíblia e vamos ver o que ele falaria hoje para cada um de nós, se ele estivesse vivo aqui no nosso meio. Ah, como assim, pastora? Olha só, de todos que Deus usou para escrever a Bíblia, vamos escolher apenas um. Vamos escolher o apóstolo Paulo. Já que as pessoas preferem ouvir da boca de alguém e não ir fazer a sua própria leitura, então vamos pegar apenas o apóstolo Paulo e ver as lições que ele deixou escrita para todos nós na palavra do Senhor. Amém? Primeiro, quem foi o apóstolo Paulo? Não vou estar contando a vida dele, né? Só vou te dizer o seguinte. No Novo Testamento, depois do Senhor Jesus, ele é a pessoa mais importante. Primeiro Jesus, sempre. Mas depois de Jesus, então, no Novo Testamento, Paulo é a pessoa mais proeminente, é a pessoa mais que se desenvolveu no sentido de anunciar a palavra. Não que os outros não pregaram, os outros discípulos todos pregaram. Mas Paulo foi escolhido por Deus de uma maneira tão espetacular que dos 27 livros que tem no Novo Testamento, 13 foram ele que escreveu. Ele escreveu 13, as 13 cartas de Paulo. Isso se nós não contarmos Hebreus, que Hebreus ninguém sabe ao certo quem é que escreveu, mas supostamente tenha sido também o apóstolo Paulo. Então, se contarmos Hebreus, dá 14. Dos 27, 13 ou 14 foi Paulo que escreveu. Então vamos ver, né, a importância das coisas que Paulo falou. Se Paulo estivesse aqui hoje, então, no nosso meio, o que será que ele falaria? Lembrando que não era ele falando, era o Espírito Santo através dele. Amém? Então, tudo que nós lermos aqui, que foi Paulo que falou, mas ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo. Então, foi Deus quem falou através da boca de Paulo. Mas, né, às vezes as pessoas querem ouvir da boca de alguém que não seja o próprio Deus. Mas não tem como. Mas vamos pegar o apóstolo Paulo, né? Ficou entendido isso, irmãos? Então, as pessoas querem ouvir da boca de um ser humano igual a eles. Então, vamos pegar uma pessoa aqui, vamos pegar o Paulo. Mas foi Deus quem usou Paulo. Então, tudo que Paulo fez e falou era Deus através dele. Mas vamos ver aqui, então, algumas coisas que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para nos falar. Então, ele sendo o personagem, depois de Jesus, o mais importante do Novo Testamento, ele nos deixou aqui vários versículos de como nós devemos nos relacionar com os outros. Olha só, isso aqui é lição prática para a nossa vida. É lição de como nós devemos agir
com o ser humano, o nosso próximo, com aquele que é igual a nós, porque todos somos iguais. Então vamos ler aqui Romanos 12, do 9 ao 21. Hoje nós vamos ler bastante versículo, mas assim, eu não anotei todos, porque senão nós teríamos que ler todo o Novo Testamento, não tem como em 40, 35 minutos de pregação, mas então vamos ler só alguns versículos. Então o que Paulo fala para nós hoje com relação ao contato, nosso contato com as outras pessoas, o relacionamento com os outros? Romanos 12, do 9 ao 21, mas não vamos ler até o 21, tá? Eu só cito para se você quiser marcar. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Vamos ler só até aqui. Mas você pode marcar e ler na tua casa até o 21. O que Paulo nos ensina então, irmãos? Que nós devemos fazer para saber nos relacionar bem uns com os outros. Primeira coisa, amor. Aquela pessoa que serve a Jesus, mas não ama o seu próximo, não serve a Jesus. Por quê? Porque Jesus é amor, Deus é amor. E Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo como Ele nos ama. Alguns ficam naquele versículo que diz assim: amai o próximo como você ama você mesmo. Não, como Jesus nos ama. Amar como Jesus nos ama é um pouquinho mais difícil, porque o amor de Jesus é tremendo, né? Então imagine só, conselhos que o apóstolo Paulo daria para nós hoje aqui. Primeira coisa, ame. Se você não ama, não tem parte com Deus. Ah, pastora, mas é tão difícil amar determinada pessoa. Jesus amou. Jesus me amou, eu não merecia. Jesus amou você, você não merecia. Nenhum de nós merecíamos e Ele nos amou. Então, se nós temos que ser parecidos com Jesus, nós temos que amar. Então, o apóstolo Paulo deixou isso aqui como uma regra cristã. Amor. Amor. Entendido, irmãos? Amém? Então, a primeira coisa seria isso. E aí já muitas pessoas iriam não querer mais ouvir o apóstolo Paulo se ele estivesse fisicamente presente aqui. Porque iam dizer: ih, você não sabe o que você está falando, tem uma pessoa lá que é insuportável, não tem como amar. Já não iriam mais querer ouvir Paulo. Estão entendendo, irmãos, aonde que eu quero chegar? Que tem gente que quer muito uma palavra de Deus, mas essa palavra tem que ser o que agrade eles. Se não agradar eles, então não veio de Deus, então. Porque tem que me agradar. E não é assim que funciona, né? As pessoas querem mudar a Bíblia para que a Bíblia se adapte ao que elas querem. E não pode ser assim. Nós temos que nos adaptar ao que a Bíblia fala. Amém? Então, olha só. Primeira coisa que Paulo falaria, amor. Muitas igrejas já cairiam nesse conceito porque não sabem amar. Amor. Outro versículo também, Romanos 14, 13. Diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes o seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O 14, não, só o 13 mesmo, ao vosso irmão. O que diz ali? Que nós não podemos desejar o mal para o nosso irmão, para o nosso próximo. Quando diz ali,
não seja o teu propósito por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou seja, eu não posso querer o mal para a pessoa que está, às vezes, do meu lado ali, confiando em mim, confiando no que eu sou uma boa pessoa, e às vezes essa boa pessoa está querendo o mal do próximo. Então isso o apóstolo Paulo falaria, e muitas pessoas cairiam fora porque não concordam com isso, né? Se você está marcando, agora eu só vou citar, mas não vamos ler, porque senão não vai dar tempo, é bastante coisa. Efésios 4, 31, 32 também, e Colossenses 3, do 12 ao 14. Mas vamos ficar nesses 2 versículos. Amor. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo diria para os cristãos de hoje é: ame. Se você não ama, você não ama Deus. Se você não ama o teu próximo, você não ama Deus. Então você não é salvo. Entendido isso, irmãos? Amém? A outra coisa que o apóstolo Paulo nos falaria seria que nós temos que morrer para o pecado e viver para Cristo. Aqui também muitos, né? Eu estou dizendo muitos no geral, no mundo, tá, irmãos? Eu não estou me referindo aqui, dizer que vocês... Não, estou falando no geral do mundo. Então, muitos já não gostariam dessa palavra de Paulo, porque eles não querem morrer para o pecado. Eles querem continuar pecando. E que Deus passe a mão na cabecinha deles e diga: continue, meu filho, continue, minha filha. Eu vou te aceitar do jeito que você é, como muitas igrejas hoje estão fazendo. Pode vir do jeito que você é e não precisa mudar. Não é assim que funciona. Pode vir do jeito que você é e do jeito que você está. Sim, Jesus quer isso, mas depois tem que mudar de vida. E muitos hoje estão pregando, né, no mundo, muitas igrejas, entre aspas, eu vou falar, entre aspas, igrejas, que pode vir do jeito que está e continue fazendo o pecado que você já está fazendo, não precisa mudar de vida. Jesus te ama a si mesmo e Ele vai te aceitar a si mesmo. Isso não é verdade, tá? Então, morrer para o pecado e viver para Cristo. Romanos 6, do 11 ao 13. 6, do 11 ao 13. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que quer dizer isso? Nós temos que morrer para o pecado todos os dias. O que é isso? É não pecar. É dizer: eu não quero mais fazer o que não agrada a Deus. Então eu não vou pecar. Morrer para o pecado. Não quero mais saber de pecar. E viver para Cristo, que Jesus viva em mim. Porque quando uma pessoa se converte a Jesus, irmãos, acontece uma coisa tão maravilhosa no espírito dessa pessoa, que a pessoa não vive mais sozinha. É ela e Jesus. Então é Jesus que vive em nós. E se é Jesus que vive em nós, como que nós vamos continuar pecando? Se Jesus está em nós e Jesus nunca pecou. Então, se nós escolhermos continuar pecando, Jesus não vai viver em nós, porque Ele é santo. O Espírito Santo não vai habitar onde existe pecado. Então, se a pessoa peca, isso eu falo seguido aqui para vocês. Pecamos sempre, não somos perfeitos, perfeito é só Jesus, e vamos pecar até recebermos o nosso corpo glorificado. Mas é o pecado porque aconteceu. Por descuido, não porque nós gostamos de pecar. Então, aquele que gosta de pecar e que gosta de continuar pecando, esse não tem Jesus. Ah, pastora, como que você pode saber? Você não pode falar isso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, aquele que não morre para o pecado, não vai viver para Cristo. Porque para viver para Cristo tem que morrer para o pecado.
Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, Paulo diria isso, né? Tem que viver para Cristo, mas tem que morrer para o pecado. Então, não funciona essa ideia das igrejas moderninhas hoje por aí, dizendo assim, venha como está e continue do jeito que está. No final, Deus vai salvar todo mundo. Tem uns que dizem que Deus vai salvar até o próprio Satanás. Que Satanás vai, que Deus vai perdoar Satanás e Satanás vai entrar no reino. Que ele é o filho pródigo da história. Uma bobagem, uma falta de conhecimento bíblico enorme. Satanás já está condenado. Ele e os demônios, para eles, não tem perdão. Eles já estão condenados. Então, isso que estão ensinando por aí, eu falo para te alertar. Cuidado se você assiste mensagens no YouTube, olhe bem quem que você tem assistido, irmãos. Porque tem uns aí, uns lobos no meio das ovelhas que estão pregando cada bobagem que é de a gente ficar bobo. Cuidado, cuidado. Então não tem como viver para Cristo se não morrer para o pecado. Amém? Ficou entendido isso? Só mais um versículo então. Romanos 12, do 1 ao 2. Só mais um versículo desse assunto aqui, né? Desse tópico. Mas ainda tem mais. 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos entender esses dois versículos aqui. Volta no 1 de novo, filho. Olha só, quando diz aqui, apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar os nossos corpos a Deus em sacrifício é dizer, eu morri para o pecado e agora Jesus vive em mim, então o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu não quero mais saber do pecado. Agora aqui quando diz que é o vosso culto racional, preste bem atenção nessa palavrinha, racional, razão. O nosso culto a Deus tem que ser racional. O que é isso? É você saber o que você está fazendo, falando, adorando, louvando, e não num oba-oba de festa e gritaria, que não se entende nada. Pastor, hoje você está criticando as outras igrejas. Não estou criticando igreja. Igreja de Jesus é pura e santa, amém? É a noiva do Senhor. Mas o que eu critico é o jeito que lobos estão adentrando dentro das igrejas e dando um conhecimento errado para o povo. Então, essa história de muito oba-oba, de festa, de movimento em forma de dança, em forma de levar o povo assim ao sensacionalismo, aquela coisa de fazer o povo ficar emocionado, não tem nada de razão nisso. Culto racional é você ensinar a palavra e dizer, é assim, assim e assim. Pode isso, não pode aquilo. Isso é culto racional. É você entender a palavra e pôr em prática na tua vida. Agora, muitos cultos hoje estão sendo feitos à base de discoteca gospel, de baile gospel, de tudo. Esse nome gospel que eu acho horrível, mas tudo é colocado nisso, né? Não caia nessa, meus irmãos. Ali não tem razão alguma. Ali é tudo emoção, sentimento que passa e o Espírito Santo não habita. Então, cuidado com isso. A palavra de Deus nos diz que o nosso culto tem que ser racional, ou seja, eu tenho que entender a palavra e saber o que eu estou fazendo para Deus, que é o Todo-Poderoso. Não chegar aqui, dar umas rodopiadas, dar uma dançada, se rastejar no chão, levantar a mão, gritar glória, glória, aleluia e ficar na mesma. Entendido isso? Amém? Então, cuidado com isso. Pastora, como que eu vou saber a diferença? O Espírito Santo te ensina. Culto racional é você
prestar atenção e entender. Aquilo que você não consegue entender porque tem muito enfeite por perto, irmãos, cuidado. Enfeite não faz parte da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é reta, ela é certa, ela é o que ela é. Não muda nisso. A palavra de Deus se cumpre. Então não tem mudança. Não adianta querer ensinar coisa que não provém de Deus. Hoje tem gente que sobe nas paredes, que tem unção de lagartixa, que tem unção de aranha, que tem unção não sei das quantas. Pelo amor de Deus. Por acaso o apóstolo Paulo ou um outro discípulo fez isso alguma vez? Não. De se rastejar no chão, igual cobra. Cobra é o símbolo do inimigo, não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? Então cuide disso, cuidado com isso. Então culto racional é você estar na tua razão, você estar consciente, você saber o que você faz, saber o que você fala, saber o que você lê na palavra. Isso é racional. E Deus manda nós prestarmos a Ele um culto racional. Amém? E aí o outro versículo 2, isso aqui eu já falei muito para vocês. O 2 diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, né? Ou seja, não tomarmos a forma do mundo. Não é você, vou me conformar com isso, não. É você tomar a forma. Não tome a forma do mundo. Você não faz mais parte do mundo. Hoje você é de Jesus, então você tem que ser parecido com Jesus, não com o mundo. Amém? Outra coisa, então, né, que o apóstolo Paulo falaria para aquelas pessoas que dizem assim, mas a vida é tão difícil, eu estou desanimado, não estou aguentando mais. Olhe só o que falaria. Que o apóstolo Paulo falaria. Colossenses 3, do 1 ao 6. Os irmãos estão entendendo que eu estou dando o assunto e daí já o que o Paulo falaria? E o que ele falaria é o que ele falou aqui. E que Deus fala para nós. Né? Colossenses 3, do 1 ao 6. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, ou seja, do céu. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Até o 6. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que nós temos que fazer? Estou cansado da vida, estou desanimado, está muito difícil. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Pense nas coisas do céu. Não pense nas coisas da terra. As coisas da terra vão passar. Pense nas coisas do céu. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos nas coisas do céu, que estão nos esperando lá no céu com Jesus, as nossas forças se renovam. Porque o Espírito Santo vai estar agindo dentro de nós, nos dando esperança para dizer, isso aqui tudo é passageiro. Quando eu chegar lá, não vai mais ter sofrimento. Então, pensar nas coisas do céu, nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Ou seja, nas coisas de baixo aqui da terra, né? Dificuldade, problema, doença, todo esse tipo de coisa que faz muitas vezes a pessoa desanimar. Está desanimado? Não continue pensando nisso. Olhe para Jesus e pense nas coisas boas que estão te esperando lá na glória. Qualquer um fica animado se pensar assim. Mas tem que pensar corretamente. Né? Porque aquele que fica pensando só nos problemas, vai acabar se desanimando mesmo. O mundo não tem nada de bom para oferecer para nós, irmãos. Ele tem coisas boas, entre aspas,
mas que são passageiras, que acabam logo e com um final amargo. Então nós temos que pensar nas coisas eternas, que não vão acabar. O que é que não vai acabar? É Deus, é Jesus, o Espírito Santo, o lugar que Ele tem preparado para nós. Esse é garantido para nós. Então nós temos que pensar nas coisas do céu. Amém? Então quando der desânimo, né? Pense nas coisas lá do céu, que lá está o teu lugar, que lá é a tua casa e que um dia você vai para lá e que isso aqui, tudo aqui da terra vai passar. 2 Coríntios 4, do 8 ao 11. Algumas pessoas às vezes até pensam, né, em tirar a própria vida. Pelo amor de Deus, não façam isso. Vá ler a Bíblia que isso vai passar. Quem tira a própria vida, irmãos, infelizmente não sou eu quem digo, mas é a Bíblia, vai para o inferno. Então, por favor, você não quer ir para o inferno. Aí entra o culto racional. O culto racional, você viver na razão, é você saber a palavra de Deus. Se é isso, eu não vou praticar. Né? Amém? 2 Coríntios 4, do 8 ao 11. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém? Até o 11. Volta ali, fazendo favor, Felipe, no 11. Olhe bem o detalhe. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. O que é isso? Morra para o mundo, morra para o pecado. Mas se você morrer para o pecado, a vida de Jesus vai entrar em você. Amém? Agora ali no versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você está passando por uma tribulação na tua vida? É normal. Todo mundo passa por trabalho na vida. Quem nunca passou uma dificuldade não é ser humano, né? Então, não sei o que é, porque ser humano sempre passa por dificuldade. Mas olha o que Paulo falou e iria falar para todos nós se ele estivesse aqui em pessoa. Como eu estou só citando um exemplo, tá? Paulo está na glória e de lá ele não vai sair para vir aqui falar conosco. Eu só estou dando um exemplo. Mas olha só, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, você pode passar por dificuldade, mas não caia na angústia. Angústia provoca medo. Medo é falta de fé. Falta de fé te tira da presença de Deus. Saindo da presença de Deus, ninguém é salvo. Amém? Então diz ali ainda, perplexos, mas não desesperados. Você pode passar por situação braba, mas você não pode ficar desesperado, porque o Espírito Santo está com você. Amém? Perseguidos, mas não desamparados. Problemas, pessoas que não gostam de você, que não gostam do teu jeito, vão te perseguir, vão falar mal de você. Mas perseguido, não desamparado, ou seja, o Senhor não desampara os seus. Amém? Deixe que fale. Estão falando mal de você, você não deve o que estão falando? Deixe que fale. Agora, se tu deve, daí é uma outra situação, né? Mas se tu não deve, fica sossegado, o Senhor não vai te desamparar. Abatidos, mas não destruídos. Tem dia que você acorda assim meio, borocochô? Meio, não sei se hoje quero sair da cama. Está abatido. Mas daí tu tem que lembrar, mas não destruído. Eu posso estar abatida, você pode estar abatido, mas destruído jamais. Porque Jesus já venceu na cruz por nós. Amém? Então guarde isso no teu coração. Não se entregue. Uma outra coisa aqui. Conselhos que ele nos daria e nos dá através da palavra.
para nós termos uma vida melhor. Vamos ver alguns? Eu anotei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas não vamos ler todos, tá? Porque nem daria tempo. 2 Coríntios 9, do 6 ao 7. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, mas não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Volta no 6. Olha o 6. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que quer dizer isso? Então Paulo nos daria, orientações para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais cheia de tranquilidade. O que significa isso? Aquilo que você plantar, você vai colher. E aqui, aquele que semeia pouco, vai colher pouco. O que é isso? Aqui embaixo ele fala a respeito dos dízimos e ofertas, fala. Mas não é só isso. Quando ele diz assim, aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia bastante na vida de outra pessoa, vai colher bastante na sua vida. O que é isso, pastor? Sei que tem alguém lá passando necessidade. Eu posso ajudar? Eu vou plantar naquela terra. Aquela terra é boa, vai produzir fruto, o fruto vai também me abençoar. Então, se eu semeio na vida de alguém, eu vou também colher. Se eu semear bastante, eu vou colher bastante. Se eu não semear nada, eu não vou colher nada. Por acaso algum agricultor colhe feijão se ele não plantar feijão? Não tem como, né? Não tem. Então a pessoa vai colher o que plantar, fala lá em Gálatas 6 também. Mas o semear aqui não está falando somente de ofertas. No 7 fala de ofertas. Mas no 6 está dizendo, aquele que semear em abundância, vai colher em abundância. Não é só na parte financeira. É você saber dar um sorriso, um abraço. É você dar uma palavra boa para alguém que está triste. Você está plantando na vida daquela pessoa. E quando você precisar, alguém vai plantar na tua vida. Entendido isso, irmãos? Amém? Mas como Paulo nos falou aqui a respeito das ofertas, vamos entender isso aqui também. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Lembram da oferta da viúva pobre que Jesus falou? Tinha uma viúva, ela ofertou na igreja tudo o que ela tinha. E Deus aceitou a oferta dela. Era tudo que ela tinha e ela deu com amor, com alegria. E a oferta dos fariseus era muito grande. Mas eles não ofertavam com alegria, eles ofertavam para se aparecer para os outros. Então não tinha recompensa nenhuma. Então o que mais valia lá e vale hoje para nós é a tua oferta, o teu dízimo pode ser pouco. Mas se é com alegria, o Senhor vai aceitar e você vai colher mais tarde. Amém? Então lembre disso, com alegria. E quando você semear na vida de alguém, também semeie com alegria. Quando nós plantamos em alguém que é boa terra, os frutos, estou repetindo isso para você guardar bem, os frutos que ela produzir nessa boa terra, vai voltar para você de alguma forma. Mas não produza querendo receber, produza como se você nunca fosse receber nada em troca. Mas Deus é bom, Ele dá, né? Mas produza, quer dizer, plante na vida da pessoa como se você nunca fosse receber nada em troca. Plante com alegria. Amém? Ficou entendido isso? Amém? Graças a Deus. Vamos ler só mais um. Tito 2, do 7 ao 8. Mas tem vários. Se você depois quiser, eu posso passar os versículos para você. Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de vós.
Olhe bem, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Como é que tem sido os nossos exemplos, irmãos? Nós temos dado exemplo de boas obras? Será que os outros olham para nós e podem dizer assim, realmente aquele homem lá é um filho de Deus, aquela mulher é uma filha de Deus, é uma mulher de Deus? Será? Como tem sido o nosso comportamento? Na doutrina mostra integridade, sobriedade. Estar sóbrio, estar ciente do que está falando, do que está fazendo. É você ter responsabilidade com a palavra de Deus. E para ter responsabilidade com a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra. Então, precisa ler a Bíblia, né? E embaixo diz, linguagem sã e irrepreensível. As nossas palavras são aquilo que tem dentro do nosso coração. Se a pessoa só fala bobagem, é porque só tem bobagem dentro do coração. Se a pessoa fala palavrão, é porque só tem palavrão dentro do coração. Se a pessoa deseja o mal para os outros, é porque só tem mal dentro do coração. Então, tudo que você tiver de bom vai aparecer através das tuas palavras. Então, olha só, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo mal que dizer de nós. O que é isso? Tanto Satanás, que é o nosso adversário, quanto as pessoas que não gostam de nós porque nós somos cristãos. Eles vão se confundir quando eles verem que o nosso exemplo é correto. Nós então não vamos dar motivo para eles falarem mal de nós. Entendido isso? Amém? Então, linguagem sã e irrepreensível. Quem tem costume de falar bobagem? Lava a boquinha com sabão. É o exemplo que a gente dá para as crianças. Vou lavar tua boca com sabão se tu falar bobagem. Mas vale para gente grande também, né? Lava a boca com sabão para não falar bobagem. Só que a nossa limpeza tem que ser na parte espiritual. Jesus é quem tem que limpar o nosso coração para produzir palavras boas na nossa boca. Amém, irmãos? Amém? Teria mais, mas não dá. Já está adiantado. Então, ser exemplo para os outros, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele falou diretamente para Timóteo, que Timóteo era um moço, né? Novo ainda. E Paulo disse assim, não importa a tua idade, você tem que dar bom exemplo. Então, os mais novos que estão aí, não dê a bobeirinha de dizer, porque eu sou novo ainda, estou fazendo isso. Não, diante de Deus não tem isso. É novo, mas é cristão, bom exemplo. Amém? É velho, mas é cristão, bom exemplo. Agora, veja só, irmãos, já é feio ver uma pessoa jovem dando um mau testemunho, dizendo que é de Cristo e fazendo bobagem. Mais feio ainda é aquela mulher que já tem idade, aquele homem que já está avançado em idade e ainda continuar fazendo criancice. Né? E tem, gente, e tem. Então, atenção, ser bom exemplo para os outros. Amém? Um outro detalhe aqui, acho que não vou poder falar tudo hoje. Ser firme nas tuas decisões. Então, eu vou resumir aqui um pouco, mas quero falar principalmente esse e o último aqui que eu anotei. Então, nunca desista. Se tu quiser anotar, está lá em 2 Coríntios 12:10, 1 Tessalonicenses 5:17 e Filipenses 4:13. Nunca desista de ser de Jesus. Tá? Teria mais coisa para falar, mas vou resumir aqui. Creia. Nada nos separa do amor de Deus. O apóstolo Paulo falou isso. O apóstolo Paulo falou que nada nos separa do amor de Deus. Está lá em Romanos 8, do 38 e 39. Você sofre? Imagine o apóstolo Paulo dizendo isso para você aí. Você sofre? Tu está reclamando da vida? Tu sofre muito? Olha o que eu passei. Vamos ler esse aqui. 2 Coríntios 11, 23 e 28.
Aquele que chegasse para o apóstolo Paulo lá naquela época e dissesse assim: eu vou desistir de Jesus porque eu estou sofrendo demais. Olha o que ele responderia. Sou ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões. Aqui ele começou a falar das coisas que ele sofreu. Em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. Eu acho que aqui ninguém foi açoitado ainda na vida, né? 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Estão vendo que o apóstolo Paulo sofreu? E isso aqui ele só citou. Imagine na prática. Imagine quando ele estava vivendo isso. Então, quem chegasse para ele hoje em dia, se ele pudesse vir aqui e falar para essa pessoa, ele ia dizer: o quê? Você está sofrendo? Você está sofrendo dormindo bem quentinho na tua cama? Você está sofrendo com a barriguinha cheia? Você está sofrendo sem apanhar? Você está sofrendo sem naufragar? Olha o que eu passei. E eu não desisti de Jesus. E você está querendo desistir? Ficou entendido, irmãos? Amém? Então, seja firme em tuas decisões, tá? Nunca desista. Agora o último, porque já estamos ali. As últimas palavras do apóstolo Paulo. O que ele falou. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ele ia dizer isso aqui para você, ó, e o Espírito Santo está dizendo isso aqui agora para todos nós. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Todos nós temos um combate para vencer. A nossa vida é uma guerra. Não é só uma batalhazinha, não. É guerra, guerra, guerra. Porque não é contra a carne e o sangue, que também ele falou, mas é contra as potestades do mal. É contra o mal que se levanta contra nós para tentar nos tirar da presença de Jesus. Mas nós temos que tomar como exemplo o apóstolo Paulo nas suas últimas palavras. Isso aqui ele falou antes de ele morrer. Como que ele morreu? Decapitado, cortaram a cabeça dele. E ele não desistiu. Ele não disse: ai, socorro, não corte minha cabeça. Não. Ele disse: para mim, o morrer é Cristo, é lucro. Então, olha só. Combati o bom combate, acabei a carreira. Nós temos que acabar a nossa carreira, irmão. Aquilo que Deus colocou na tua vida para fazer, você tem que terminar. Aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer, eu tenho que terminar. Aquilo que Deus coloca na mão de todo ser humano, esse ser humano, esse homem ou essa mulher, tem que terminar. Porque senão não pode dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Quem não acaba a carreira não pode dizer que acabou a carreira. E por final, guardei a fé. Então não é só combater o bom combate, nem só acabar a carreira, mas é guardar a fé. Porque tem gente que acaba a carreira, mas não tem fé. E daí o que adianta? Acabou a carreira, quer dizer, morreu, a vida passou nessa vida nesse mundo para ele. Mas não tem fé, não guardou a fé, para onde que vai? Para o inferno. E daí resolveu? Não. Então, assim como o apóstolo Paulo falou,
né, inspirado por Deus aqui, nós temos que tomar o exemplo. E para aquelas pessoas, como eu comecei a falar no início da mensagem, que não querem ter o trabalho de ler a Bíblia, que só querem receber profetada, profecia e adivinhação, imagine o que Paulo falaria para essas pessoas. Então, tudo isso aqui que nós lemos e muito mais que não deu tempo de nós ler. Então, leia a palavra, meus amados. Lute a tua batalha. Termine a tua carreira. Mas guarde a tua fé. Senão não adianta de nada. Agora, para encerrar, voltamos no versículo que eu li no início. Que você pode ter dito, a pastora leu um versículo, mas não falou nada a respeito do versículo. Porque eu li no início para falar agora. De novo, 1 Tessalonicenses 5,18. O que nós lemos lá no início. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que significa isso? Não desista. Em tudo dê graças. Em tudo na tua vida. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Pois dê graças a Deus pelo sofrimento, porque no sofrimento a gente aprende a crescer. Ah, pastor, eu estou passando dificuldade financeira. Seja fiel a Deus no pouco, que sobre muito Ele vai te colocar. Pastora, eu estou sem vontade de viver, eu quero morrer. Crie vergonha na cara e agradeça a Deus, que deu vida mais um dia para você. Porque às vezes o que falta, né, na pessoa é justamente isso, criar vergonha na cara. Nós estamos na época do mimimi, como eu já falei para vocês. É o mimimi, passar a mãozinha, não faça isso, tadinho. Não, crie vergonha na cara e aprenda a reconhecer quanto milagre Deus tem dado na tua vida. Amém, meus amados? Ah, pastora, não fale isso para mim. Não estou falando diretamente para você, estou falando inclusive para mim. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus.